Se você está começando a investir ou ainda é iniciante no mercado financeiro, peço que você fique comigo nesse vídeo, pois eu vou estar te mostrando como que você pode estar investindo em boas empresas, e até separei 4 dessas empresas para você analisar junto comigo e fazer aí tomar a sua própria decisão se é ou não uma boa oportunidade de investimento. E claro, vou explicar também um pouco melhor sobre algumas situações, também sobre alguns indicadores financeiros que são levados em consideração na hora de investir. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de analisar um ativo, uma empresa, uma ação, já a primeira coisa que vem em mente é de que é algo muito complexo, extremamente difícil. De certa forma você pode não estar errado, né? Principalmente para aquela pessoa que não conhece, que ainda não tem todo o conhecimento sobre a dinâmica, pelo menos, de como funciona o mercado financeiro. De como que algumas situações podem ser vistas como oportunidade ou como um motivo também de sair fora, de fugir daquilo que pode te apresentar um problema. E isso o mercado financeiro mostra o tempo inteiro através dos seus indicadores financeiros. As empresas mostram se elas são bons investimentos ou não através desses mesmos indicadores, dessas informações que são prestadas aí contas para o investidor através de suas demonstrações financeiras e dos seus resultados. Alguns dos principais indicadores que geralmente as pessoas utilizam para analisar ações: o seu preço de negociação, que geralmente é o preço que você, quando você entra lá no seu home broker, você vê de negociação subindo ou descendo em algum momento, e o seu valor de preço intrínseco, que é o valor que a empresa consequentemente vale de acordo com aquilo que ela tem de patrimônio, que ela tem no seu portfólio, que é basicamente tudo que compõe uma empresa. O preço justo, como outras pessoas também conhecem, é o mesmo preço intrínseco, é o preço justo que eu poderia estar pagando por um ativo. Além disso, existem também indicadores de performance que mostram se aquela empresa está crescendo ou se ela está, ao contrário, né, se ela não está tendo nenhum tipo de crescimento nos últimos períodos. E esses indicadores são interessantes e importantes para a tomada de decisão. Mas já se sobressaindo sobre essas informações, eu já separei 4 empresas e eu vou mostrar a partir de agora para vocês como são possivelmente 4 oportunidades de investimento e que podem, ao longo dos próximos 2 anos ou até menos que isso, né, trazer um bom resultado financeiro, tanto em dividendos, que é outro indicador que geralmente os investidores analisam, quanto em outras informações que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. A primeira empresa que eu separei é a JHSF. É uma empresa do setor imobiliário. O principal foco dessa empresa é investir no setor de imóveis, shopping centers, e principalmente focada, né, no alto padrão, em imóveis de alto padrão de luxo, por exemplo, como por exemplo Shopping Cidade e outros empreendimentos imobiliários espalhados aí por todo o Brasil. É uma empresa que tem uma estratégia focada, é quase próximo ali do que os fundos imobiliários fazem, alguns tipos de fundos imobiliários fazem, só que ela é uma das únicas empresas que tem essa mesma estratégia voltada também para aquisição de imóveis e, claro, empreendimentos aí do setor imobiliário. É uma empresa que tem bom tempo já de mercado. O preço de negociação é muito bom. Hoje ela está sendo negociada a R$ 4,97. Historicamente aqui, nos 5 anos, a empresa já teve, né, seu preço de negociação onde o seu maior valor chegou a atingir quase R$10, próximo ali de R$ 9,50. E no momento ela está sendo negociada a R$ 4,97. Só do começo, só nos últimos 2 meses praticamente, a empresa se valorizou. Desde o começo ali do dia 22/3 até agora do mês 6, mais ou menos aí 3 meses, a ação dessa empresa já se valorizou 41%. Quem comprou ela aqui próxima dos R$ 3,00, R$ 3,50, já tem uma valorização só do seu preço de, né, quase 40% aí em relação ao que ela está valendo. E até ela bater aqui ou os seus R$ 6,00 ou até mesmo os R$ 9,50, tem muita coisa para acontecer e pode ser uma boa oportunidade. O dividend yield da JHSF, né, que é o código de negociação JHSF3 também, praticamente o mesmo nome da empresa. Os últimos dividendos pagos por ela foram de 5,79%. Não é um dividend yield tão alto se você olhar para a renda fixa ali, que está pagando 13% ao ano, outros pagando até mais que isso ao ano. Só que tem um porém, né? Os rendimentos de ações são isentos de imposto e aqui você tem essa possibilidade de ver suas ações crescendo, você comprando elas a um preço e elas se valorizarem com o tempo. Se você comprou aqui a 3 e ela possivelmente daqui a um ano e meio, ela bate lá nos R$ 9,00 de novo, aí você teve uma valorização aí de praticamente 2 vezes o preço que você comprou, uma valorização de 200% praticamente do seu preço de compra.
Isso é um exemplo do que acontece nas ações, né? Você não ganha só pelos dividendos, mas também pela questão de elas se valorizarem ou se desvalorizarem com o tempo. Existe a questão tanto do risco quanto também do ganho para a renda variável. E se você não sabe dessa parte, né? Principalmente se você está começando hoje, já te deixo bem esclarecido isso aí. Agora sobre os indicadores da JHSF. Eu gosto bastante da margem, né? A empresa tem uma margem líquida muito boa. Aqui 31%, quase 32% de margem líquida. Outro indicador que também é interessante, e eu também não invisto em empresas que tenham ROI, que é o retorno sobre investimento, menor que 10. Aqui no caso está de 11,5 praticamente. Muito bom. O retorno sobre investimento, que é o ROI, dessa empresa é de quase 12%, margem líquida também muito boa, acima dos 31% também. Outra coisa que também é interessante que eu gosto de olhar, se a empresa está em crescimento ou não, é o KGR, que é o crescimento das receitas nos últimos 5 anos. No caso aqui da JHSF, o crescimento das receitas está próximo de 40% nos últimos 5 anos. Então mostra que a empresa vem, né, nos últimos 5 anos que se passou, vem fazendo as suas receitas aumentarem proporcionalmente, crescerem aí. E isso mostra que a empresa está crescendo ao longo do tempo. Então, se eu estou buscando investir em empresas com estratégia e com o foco de mantê-las na minha carteira por médio e longo prazo, consequentemente, eu quero empresas que estão crescendo, porque assim meu patrimônio cresce junto. E não empresas que estão tão consolidadas que vão ficar sempre com a sua receita praticamente a mesma, ou vão começar a perder o seu faturamento, porque vão perder espaço para outras empresas que vêm brigando ali também no mesmo segmento. E isso acontece, né? Eu até falo que eu gosto muito da teoria de que eu não olho para o rei quando eu estou falando das empresas, né? Eu não olho para o rei, eu olho para quem está querendo tomar o trono do rei. Basicamente são assim as empresas. De todo setor sempre vai ter uma empresa que vai estar à frente, a empresa que domina. Você vai no setor de petróleo, qual que é a maior empresa do setor de petróleo? Petrobras. Mas ela é a melhor? Pode ser que para alguns sim, para outros nem tanto. E existem outras empresas também petrolíferas lá que podem também ser boas opções de investimento, que tem bons resultados, que está crescendo. Mas, é como eu falei, o meu jeito de olhar para investimento é um pouco diferente do que outras pessoas. Eu gosto de olhar para as empresas que estão ali, né, querendo tomar o trono, e não para a empresa que está no trono. Claro que eu também olho para as questões, se é uma empresa que está crescendo, se é uma empresa que tem uma margem líquida boa, tudo isso aí. Quanto mais informação você tiver quando você for comprar a sua primeira ação, melhor. Não é só porque eu estou falando aqui que a margem líquida é boa, que o ROI é bom, que o PVP dessa empresa também é baixo. O próprio PL, que é outro indicador preço-lucro, também está consideravelmente bom, está aqui de 5,89. Não só por esses indicadores que simplesmente você tem que chegar lá e comprar uma ação dessas aqui. Tanto essa quanto as outras, né? Você deve cada vez mais entender um pouco do porquê você investiria naquela ação, do porquê colocar como se você fosse automaticamente transformado o dono daquela empresa. Eu sou o dono dessa empresa, o que eu busco sendo o dono dessa empresa? Eu quero lucro, eu quero dividendo, eu quero uma empresa que cresça e ela vai expandir, vai aumentar de valor, vai aumentar tudo, né, o seu operacional. Então é basicamente que eu idealizo, na verdade, pelo menos a minha visão de investidor é basicamente essa, de uma forma mais resumida. Agora vamos falar de mais outra empresa que também é outra boa oportunidade para investir hoje, que é a Honey 3, ou também conhecida como Irani Papel e Embalagem. A Irani é uma empresa do setor de papel e celulose e ela tem ali a estratégia dela focada desde a produção, né, do plantio de árvores, ela tem grandes áreas de plantio, até a transformação dessa árvore, da madeira dessas árvores, em papel e embalagens, e ela é uma das maiores empresas desse setor. Inclusive, se você for pesquisar por setor celulose, você vai ver que vai ter a Klabin, vai ter a Suzano e vai ter, no caso de papel e embalagem, só simplesmente a Irani, né, por esse setor. Isso é o que você consegue ver, por exemplo, lá no site Trademap. No setor de papel e embalagens ou embalagens só existe a Irani. Então ela é uma empresa também muito boa e uma empresa que também já tem muitos anos de história. É uma empresa muito bem consolidada. E ela praticamente tem o seu preço também interessante, né? O preço que eu falo de negociação aqui de 8,69. O dividend yield da Irani já é um pouco mais interessante do que o da própria JHSF, mas lembre-se, dividend yield não é só o que se deve observar antes de investir em nenhum tipo de ativo, seja ação, fundos imobiliários
ou qualquer outro que pague algum tipo de provento ali para você. Falando aqui também agora sobre o próprio PL, que eu já tinha falado na outra empresa. O PL aqui também da Irani é muito bom. E a Irani, o código de negociação, né, é RANI 3, que são ações preferenciais aí. São ações ordinárias, na verdade. Preferenciais são do código 4. E aqui o PVP da RANI 3 está em 1.81. Tá um pouquinho começando a aumentar esse PVP. Até uns dias atrás ele estava 1.5. Isso mostra que a empresa também está se valorizando. As ações estão se valorizando também com o passar do tempo. E a maioria das empresas, querendo ou não, nos últimos 3 meses se valorizaram bastante na Bolsa de Valores. A margem líquida da RANI também, eu gosto bastante, margem líquida de 20,71%. O ROI, no caso da RANI, é de 29,47%. O KGR das receitas, que é o crescimento das receitas, de quase 15% também nos últimos 5 anos. É uma empresa muito boa. Eu também gosto muito, é uma empresa que eu acompanho já tem um bom tempo também. Inclusive, pretendo até fazer umas novas aquisições em breve das ações, mas eu vou esperar um pouquinho o preço ficar mais atrativo e aí eu faço um pequeno aporte tanto nessa quanto o JHSF, que eu já tinha comprado antes lá a 3,70. Agora já está chegando ali próximo dos 5, então eu vou ver se eu consigo comprar mais um pouquinho também em breve. É uma empresa também, só que diferente do setor, a estratégia aqui no caso é papel e celular, embalagens. Ali da JHSF é setor imobiliário. São duas empresas muito boas, com um ótimo preço de negociação e com alta expectativa de crescimento, uma vez que as ações dessas empresas tendem a se valorizar bastante ainda futuramente. E aqui indo para a nossa terceira empresa, é a Kepler Weber. É uma empresa do setor de máquinas, né? E principalmente focado ali no setor agrícola. É uma empresa que vende máquinas e equipamentos do setor agrícola e atua em vários estados do país, principalmente no Mato Grosso do Sul, que é onde o agro é forte e o agro predomina praticamente tudo ali. A Kepler Weber também é uma empresa muito antiga, é uma empresa que está em atividade desde 1930, entre 1930 e 1940, então é uma empresa que também tem muito tempo de consolidação, uma empresa que já é bem estruturada e bem diversificada atualmente. Preço de negociação da Kepler, pelo menos hoje na data de gravação, R$ 8,54. Dividend yield, no momento, um dos melhores aqui dentre as 3 empresas, 11,84%. Agora vamos olhar um pouco dos seus indicadores. Aqui o PL também está consideravelmente razoável ainda, 4,5%. O PVP, que é o preço em relação ao valor patrimonial, está um pouquinho elevado, então é uma empresa boa, mas ela já está começando a ficar um pouco fora de acessibilidade na questão de valor. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas falam muito por aí no próprio YouTube. A empresa, quem está comprando a longo prazo não precisa se preocupar com preço, não precisa se preocupar com preço médio. Eu discordo dessa teoria, tá? Eu não vou ficar explicando, não vou explicar muito agora a respeito do porquê que eu discordo, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu prometo que em outro momento eu comento melhor com vocês a respeito disso. Falando aqui sobre as margem líquida da Kepler, que tem o código ali de negociação KEPL3. Margem líquida, quase 20% praticamente aqui de margem líquida. O ROI aqui é no caso maior do que as outras empresas, 52,26%. Isso é indicadores de rentabilidade, como está destacado aqui, né? Rentabilidade é retorno, quanto que essa empresa, esse ativo está trazendo de retorno para o investidor. Então, quanto maior for esses indicadores de rentabilidade, melhor para mim que estou investindo. Quanto maior for os indicadores de crescimento, tanto de receita quanto dos lucros, ótimo, né? Porque crescimento de receita nem sempre também vai significar lucro. Eu posso crescer minhas receitas, mas o meu custo operacional também pode aumentar, ou meu custo operacional pode acabar até sendo maior do que minhas receitas. Eu cresci as receitas, mas meu custo operacional, consequentemente, vai crescer também, e ele só não pode ultrapassar e acabar me gerando prejuízo, né? Tem que ser levado isso em consideração também quando for analisar uma empresa. O ROI aqui da Kepler eu gosto bastante, acho muito interessante, tanto o ROI quanto o ROA, ou até mesmo o próprio ROIC, que são comparativos diferentes aí de retorno sobre o investimento. Margem líquida muito boa, a empresa é bem consolidada no mercado e com certeza também
eu só ficaria, deixaria aqui uma observação para o preço-valor patrimonial, que embora seja R$ 8, ela é uma empresa, como eu já falei lá no começo do vídeo, uma empresa pode estar barata no seu preço de negociação, mas o seu preço em relação ao que ela realmente vale pode estar caro. E é isso que o PVP geralmente nos informa. Acima de 2, a empresa já se torna muito cara muitas vezes, então é necessário ter um pouco de paciência e deixar o dinheiro em caixa ali para esperar uma melhor oportunidade para comprar. Porque empresas boas não deixam de ser boas, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Empresas bem consolidadas, elas vão ser boas em qualquer momento, em qualquer tipo de situação. A verdade é essa. Então não precisa muitas vezes ter aquela pressa de querer comprar uma ação que vai estar com seu preço exagerado e depois, consequentemente, sofrer uma desvalorização. E para quem está começando a investir, eu sei o quanto é difícil você olhar os seus primeiros R$ 100, os seus primeiros R$ 200, os seus primeiros R$ 1.000 virar manteiga lá na conta na corretora, Então, é o que eu falo. Preço é sim interessante, principalmente quando se trata de estar próximo do seu valor patrimonial. E aqui indo para a nossa última empresa, é a empresa do setor de frigorífico, principalmente alimentos processados ali em geral, carne, alimentos enlatados que vêm derivados da carne, linguiça, enfim, todos os alimentos processados ali que vêm basicamente da carne bovina, suína e de todos os tipos de carne que são consumidos, principalmente aqui no Brasil. A empresa é a Marfrig, provavelmente você já deve ter consumido alguma carne ou alguma coisa aí dessa marca, É uma empresa também multinacional, tem filiais tanto no Brasil quanto na Argentina e outros países aqui vizinhos e também fora da América do Sul, América do Norte, como por exemplo Estados Unidos, também possui filiais lá espalhadas por todo o mundo. A Marfrig é uma empresa multinacional. E o preço de negociação da Marfrig, R$ 7,28. Ela já está valorizada, porque ela estava quase R$ 5 no dia desse. Então, o preço teto que ela bateu aqui, se a gente fizer uma breve análise no gráfico, ela chegou a valer R$ 21. Ela desvalorizou desde o último pico até o momento 66%. Então aqui, consequentemente, ela já até começou a criar um pequeno movimento, Nos últimos dias já valorizou 8%. E futuramente, dependente, é claro, depende também do que acontecer com a economia, com o futuro. Não temos como prever o futuro com exatidão, porque, enfim, nem o melhor dos melhores investidores do mundo conseguem prever o futuro. Mas o que nós esperamos é que no futuro ela volte a buscar esses preços aqui. Pode ser de R$ 20, pode ser aqui um pouco mais abaixo, nos R$ 11, R$ 12. De todo jeito, você comprando a um preço mais baixo e ela se valorizando com o tempo é o que importa, se eu estou buscando ter um ótimo retorno no meu investimento. Falando aqui de alguns indicadores, Vou começar falando sobre os indicadores de rentabilidade. O ROI aqui é o que tem a maior porcentagem de todas elas, o ROI de 72,53%. E claro, falando aqui sobre a margem líquida, no caso aqui da Marfrig, é uma margem líquida bem pequena, porque se trata também de uma empresa que, querendo ou não, tem um custo operacional muito grande para poder produzir alimentos, enfim, tem um custo operacional um pouco mais elevado. E se trata de uma empresa também que sofre com a questão do câmbio, do dólar. São empresas que geralmente têm essa sensibilidade por se tratar de um setor que está atrelado a commodities, carne, empresas que têm algum tipo de vínculo com carne, petróleo, alimentos ali que não são diretamente ligados a uma cadeia produtiva também tem essa influência, porque é negociado em dólar, então exporta bastante e muitas vezes a empresa fica dependente desses resultados aí. Quanto maior o dólar, muitas vezes ruim para quem vai fazer câmbio e bom para a empresa que vai vender e exportar para fora. Empresas que têm vínculo em dólar geralmente gostam do dólar nas alturas, A verdade é essa. Quem não gosta é o consumidor, muitas vezes, que acaba pagando preço muito alto por isso. Principalmente aqui no nosso querido Brasa. Então a margem líquida aqui eu deixaria como considerável, porque se trata de um setor onde as empresas também desse mesmo setor têm uma margem consideravelmente pequena. Se você for analisar a JBS, as outras empresas também que são concorrentes da própria Marfrig, tem a JBS, tem as outras empresas também do mesmo tipo de setor, que são carnes, alimentos processados, frigorífico. Mas aqui também tem aquela questão do KGR, crescimento das receitas dos últimos 5 anos, 66,77%. E outra coisa que também aqui que dá como destaque para a Marfrig
é o dividend yield. O dividend yield maior aqui das 4 empresas, 22,90%. É outra empresa também que tem um risco um pouco mais elevado do que as 3, isso aí é inegável, mas é uma empresa que também tem uma grande chance e uma possibilidade muito grande de valorização, principalmente porque também ela é a empresa que mais se desvalorizou entre as 3 empresas, né? Então, possivelmente ela pode buscar novamente ao longo do que vem acontecendo aí economicamente, não só no Brasil, mas no mundo afora, e pode voltar ali a buscar os seus preços de pico, né, o seu topo de preço, que é nos 20, 21 reais. Mas eu sempre gosto de lembrar, para quem já me assiste, a questão do quanto é importante você simplesmente não investir. Não só porque eu fiz essa breve análise, comentei a respeito de algumas coisas, ou porque fulano ou ciclano simplesmente chegou e falou para você, compra tal empresa. É muito fácil na minha visão, às vezes para mim é mais fácil entender algumas coisas e pôr em risco o meu capital, porque eu estou fazendo a minha própria análise, do que pegar a indicação de fulano que investe também. Não que seja errado, né? Mas eu preciso entender o que está por trás daquela escolha. Não só simplesmente falar, eu vi o vídeo de fulano no YouTube, ele falou para comprar ações. Por exemplo, vou usar um exemplo bem prático. Você viu um vídeo lá da Americanas, alguém comentando que a Americanas ia para o espaço. E ela literalmente foi para o espaço, mas em outro sentido. E as ações simplesmente viraram fumaça. Imagine como que a primeira pessoa que fez, o primeiro investidor que comprou uma ação dessa, como que deve ter sentido. Então é muito importante. Antes de comprar, seja qual for a ação, por mais que seja a melhor do planeta, tente buscar entender um pouco a respeito do contexto da situação, de que tipo de empresa você quer investir, dos indicadores financeiros. Não precisa entender também de tudo, porque afinal não tem como também saber de tudo, do futuro principalmente. Mas quanto mais informações você tiver, você colher, absorver a respeito daquilo que você deseja investir, com certeza vai estar te favorecendo e te deixando um pouco à frente do que a maioria dos investidores infelizmente não fazem, que é buscar um pouco mais de segurança e mais certeza antes de investir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.